Imagine caminhar pelas ruas de Atenas, no século V a.C., e encontrar um homem de aparência estranha, vestes simples, pés descalços, barba espessa, olhos penetrantes. Ele não carrega livros, não dá aulas em templos, não cobra por seu conhecimento. Ele apenas pergunta, e pergunta de novo, e pergunta mais uma vez. Esse homem é Sócrates, o filósofo que não ensinava respostas, mas ensinava a perguntar. Sócrates nasceu por volta de 470 a.C., em Atenas, filho de um escultor chamado Sofronisco e de uma parteira chamada Fenarete. Essa origem humilde influenciaria profundamente sua visão de mundo. Da mãe, herdou a metáfora que usaria para definir sua filosofia. Assim como a parteira ajuda a trazer crianças ao mundo, ele ajudaria as pessoas a dar à luz ideias. Essa técnica ficou conhecida como maiêutica, o parto das ideias. Na juventude, Sócrates participou de campanhas militares durante a Guerra do Peloponeso. Era conhecido por sua resistência física e coragem. Mas sua verdadeira batalha era intelectual. Em uma Atenas vibrante, cheia de artistas, políticos e pensadores, Sócrates se destacava por sua postura provocadora. Ele não escrevia, não discursava, ele conversava. E nessas conversas, desmontava certezas, expunha contradições e revelava ignorâncias. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha da consciência da própria ignorância. Sua frase mais famosa, "Só sei que nada sei", não era falsa modéstia. Era um convite à humildade intelectual. Para ele, a sabedoria começava quando reconhecíamos que não sabíamos. Seu método era simples e devastador. Ele fazia perguntas, muitas perguntas, e levava o interlocutor a refletir, contradizer-se, repensar. Esse processo, chamado diálogo socrático, era mais do que uma técnica, era uma forma de vida. Sócrates acreditava que o pensamento crítico era essencial para uma vida ética e que a verdade não podia ser ensinada, apenas descoberta. Ele não se considerava mestre. Dizia que não tinha sabedoria para transmitir, apenas ajudava os outros a encontrá-la dentro de si. Essa postura o tornava amado por alguns e odiado por muitos, especialmente pelos sofistas, mestres da retórica, que ensinavam a arte de convencer, mesmo sem verdade. Sócrates os desafiava, expunha suas falácias e mostrava que a busca pela verdade era mais importante que a vitória no debate. Sócrates acreditava que a virtude era conhecimento, que ninguém fazia o mal por vontade própria, mas por ignorância. Por isso, a educação era o caminho para a ética. Ele também defendia que o cidadão deveria obedecer às leis, mesmo que injustas, porque a justiça não era uma questão individual, mas coletiva. Essa visão o levou a se envolver, ainda que indiretamente, na política ateniense. Em 404 a.C., recusou-se a colaborar com os 30 tiranos, um regime autoritário que governava Atenas. Arriscou a vida por seus princípios e, anos depois, foi julgado por corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. O julgamento de Sócrates é um dos momentos mais dramáticos da história da filosofia. Ele poderia ter se defendido com retórica, apelado ao emocional, pedido clemência, mas não o fez. Manteve sua postura firme, racional, provocadora, foi condenado à morte por envenenamento com cicuta. Nos últimos dias, recebeu amigos e discípulos. Recusou fugir, mesmo tendo oportunidade. Disse que a fuga seria uma violação de seus princípios. Morreu como viveu, coerente, sereno, fiel à sua filosofia. Sócrates não deixou escritos. Tudo o que sabemos vem de seus discípulos, especialmente Platão e Xenofonte. Platão transformou os diálogos socráticos em obras-primas da filosofia. E por meio deles, Sócrates se tornou o símbolo da busca pela verdade,
da coragem intelectual e da ética inabalável. Sua influência atravessou séculos. Inspirou o cristianismo, o iluminismo, o existencialismo. Foi citado por Kant, Nietzsche, Kierkegaard e continua sendo estudado, debatido, admirado. Em um mundo cheio de certezas rápidas, opiniões rasas e discursos prontos, Sócrates continua atual. Ele nos lembra que pensar é mais importante que saber, que perguntar é mais valioso que responder, e que a vida só vale a pena quando é examinada. Sua figura, o homem feio, pobre, descalço, que desafiava os poderosos com perguntas simples, é um lembrete de que a filosofia não está nos livros, mas nas ruas. Não está nas respostas, mas nas dúvidas. E que a verdadeira sabedoria começa quando temos coragem de dizer, não sei. Sócrates não deixou livros, não fundou escolas, não escreveu tratados. E mesmo assim, sua morte foi o nascimento da filosofia como a conhecemos. Quando ele bebeu a cicuta, não foi apenas um corpo que caiu, foi um gesto que ecoou por milênios. Um gesto de coragem, de coerência, de fidelidade à verdade. Naquela cela em Atenas, cercado por discípulos aflitos, Sócrates não chorou, não se revoltou, não se arrependeu. Ele conversou, continuou filosofando até o último instante. Falou sobre a alma, sobre a justiça, sobre a vida após a morte. E quando chegou o momento, bebeu o veneno com serenidade, como quem sabe que está cumprindo um dever. Esse ato final é mais do que uma cena histórica, é um símbolo. Sócrates nos ensinou que a filosofia não é uma teoria, é uma prática, não é uma ideia, é uma postura diante da vida. E que viver com integridade é mais importante do que viver com segurança. Após sua morte, seus discípulos espalharam suas ideias. Platão transformou os diálogos em obras imortais. Aristóteles levou adiante a busca pela verdade racional. E a filosofia se tornou uma força que atravessou impérios, religiões, revoluções. Mas o legado de Sócrates não está apenas nos livros. Está em cada pessoa que se recusa a aceitar respostas prontas, em cada mente que ousa perguntar, em cada alma que busca viver com coerência, mesmo diante da injustiça. Sócrates nos ensinou que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em entender por que queremos. Que a verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em reconhecer o que não sabemos. E que a verdadeira coragem não está em vencer debates, mas em sustentar a verdade mesmo quando ela nos custa tudo. Hoje, em um mundo acelerado, cheio de certezas rasas e opiniões barulhentas, Sócrates continua atual. Ele nos lembra que pensar exige tempo, que entender exige escuta, que viver exige exame. Sua frase, "A vida não examinada não vale a pena ser vivida", é um convite, um desafio, uma provocação. Ela nos obriga a parar, a refletir, questionar e talvez mudar. Sócrates não queria seguidores, queria pensadores, não queria discípulos, queria cidadãos conscientes, e por isso sua filosofia não é uma doutrina, é uma atitude. A imagem de Sócrates diante dos juízes, recusando-se a mentir para salvar a própria vida, é uma das mais poderosas da história. Ele poderia ter fugido, poderia ter cedido, mas escolheu morrer como viveu, fiel à razão, à ética, à verdade. Essa escolha o tornou eterno, porque ideias como as de Sócrates não morrem. Elas se multiplicam, elas se transformam, elas se tornam parte de nós. Cada vez que alguém pergunta, por que Sócrates vive? Cada vez que alguém desafia o poder com argumentos, Sócrates respira. Cada vez que alguém escolhe a verdade em vez da conveniência, Sócrates sorri. Sócrates não ensinava em templos, ensinava nas praças, nos mercados, nas esquinas. Ele acreditava que a filosofia não era para os poucos, mas para todos. Que pensar não era um luxo, mas uma necessidade.
E por isso sua figura, o homem simples, descalço, provocador, é tão poderosa. Ele nos mostra que não precisamos de riqueza, fama ou status para sermos grandes. Precisamos apenas de coragem para pensar e de humildade para aprender. Sócrates morreu, mas sua pergunta continua viva. O que é uma vida boa? Essa pergunta atravessa séculos, culturas, línguas. Ela não tem resposta fácil, mas é a pergunta que nos torna humanos. E talvez, ao buscarmos essa resposta, estejamos fazendo exatamente o que Sócrates queria, pensando, questionando, vivendo com consciência, porque no fim, Sócrates não nos deu respostas, nos deu o direito e o dever de perguntar.